Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor para que venha falar conosco essa noite. 1 Coríntios 1, versículo 18. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem quer ouvir a voz de Deus essa noite? Amém. Tenho certeza que Deus está neste lugar e é o Espírito Santo de Deus que fala ao coração de cada um de nós. Amém? Vamos ler a palavra. Peça ao Espírito Santo já ir falando com você desde este momento. Desde o momento da leitura da palavra. Aleluia. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que é quem nos traz a revelação das Tuas palavras, Senhor, diretamente aos nossos corações. Pedimos a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor possa falar com cada um aqui, Senhor. Venha abrir os nossos ouvidos, Senhor. Venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor, através da Tua palavra. Que seja quebrado, Senhor, todo impedimento, toda distração, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Essa palavra é tremenda. Acredito que eu nem precisaria falar mais nada. Só com o que a gente leu aqui. Vocês prestaram bastante atenção no que nós lemos? É tremendamente profundo que Deus está falando conosco aqui. A respeito da mensagem da cruz. Que é loucura. Loucura para os que estão perecendo. Quem aqui já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Levante sua mão. Glória a Deus. Você tem entendimento? E o que eu quero dizer para todos nós aqui essa noite. É que essa fé, a nossa fé, é uma loucura. É uma loucura essa fé que nós temos, essa fé que nós temos no Senhor Jesus, na obra que Ele realizou. Essa carta de Paulo, ele está dizendo aos coríntios, ao povo de Corinto, e ele traz essa reflexão a eles, porque segundo estudiosos, segundo textos que tratam a respeito daquela época na cidade de Corinto, dizem que em cada rua nessa cidade existia um sábio, existia alguém com esse título, onde todos os cidadãos ali conheciam, aquele é um sábio, aquele é um sábio. E essas pessoas estavam ali em cada rua, como se nós disséssemos hoje, né? Em cada esquina você encontrava um sábio, o qual você poderia ir diante dele, e você falar: olha, eu estou com essa situação aqui no meu trabalho, eu quero que você me dê alguma palavra,
me deu uma orientação. E esse era o papel desses sábios naquela cidade. Era uma cidade grande, uma cidade como se fosse uma metrópole. Ela ficava numa localização onde era o passagem de comércio. Então, devido a isso, era uma cidade muito desenvolvida. E as pessoas, naquele tempo, elas tinham problemas parecidos com os nossos. Tinham situações parecidas com as nossas que vivemos aqui na cidade de São Paulo. Uma cidade tão grande. Porém, nós temos essa diferença de não ter em cada esquina um sábio. Mas, da mesma maneira, nós encontramos conselhos do mundo para as nossas vidas. E é isso que nós vemos a respeito dessa cidade de Corinto. E Paulo, além dele citar essa busca dos cidadãos pelos sábios e esses conselhos, ele fala a respeito dos judeus. No versículo 22 diz que os judeus procuravam sinais miraculosos, porque os judeus eles estavam aguardando aquele mestre. Na verdade, eles aguardavam que o Messias como um rei. Então, naquele tempo existia uma grande expectativa, devido ao Império Romano ser quem dominava a região onde eles viviam. Eles tinham aquela expectativa, que na verdade eles não estão errados, eles só estão errados quanto ao tempo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus vai vir um dia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai vir com essa postura de rei, e ele vai realmente, literalmente guerrear contra todas as nações, e eu e você estaremos juntamente com ele, do lado do exército vitorioso, aleluia. Mas isso ainda vai levar um tempo para acontecer, vai levar um tempo muito grande ainda, talvez não sabemos ao certo, mas isso vai acontecer. Só que os judeus, eles tinham essa expectativa para aquele momento que eles viviam. Eles queriam que o Messias fosse aquele rei, talvez do mesmo jeito como eles elegeram Saul na época, como foi o primeiro rei de Israel. Eles escolheram ali aquele que tinha a melhor aparência, mais forte, e eles esperavam esse Messias. Eles queriam sinais miraculosos, de uma maneira que significasse essa vitória do rei deles, o rei dos judeus, vencendo esse império, que foi um dos maiores impérios que já esteve sobre a face da terra, o Império Romano. E era essa a expectativa dos judeus naquele tempo. E é a respeito disso que Paulo escreve, indo de frente, indo contra isso que aquele povo estava aguardando. Aquela igreja já existia há algum tempo, igreja fundada por Paulo e com os seus parceiros de ministério, mas ele, como bom pastor, ele estava cuidando e dando alerta e ensinando aquele povo. E é por isso que ele escreve tudo isso. E nós vemos que isso não muda muito para a nossa realidade hoje. Eu queria que você refletisse comigo quanto ao valor da palavra de Deus que nós temos hoje disponível para nós e que todos vocês têm acesso. E a diferença disso com relação à sabedoria do mundo. Esse é um perigo para os nossos dias de hoje. Nós devemos tomar cuidado. O primeiro deles é essa sabedoria humana, a autoajuda, essas coisas que estão muito comuns aí, por aí afora. Gurus profissionais, gurus do mercado profissional, que vão te orientar de acordo com a sua vida profissional ou de acordo com a sua vida pessoal, vão trazer orientações, mas tudo baseado no quê? Na sabedoria humana, no conhecimento humano, aquilo que um foi adquirindo através da experiência do outro, da biografia da vida de um e de outro, de homens bem-sucedidos realmente, mas tudo não passa da sabedoria humana. E eu queria dizer para você, talvez você vai dizer, pastor, mas isso funciona. Eu sei que funciona. Tem muita coisa ali de valor que realmente funciona. Só que eles pensam pequeno. Sabe por quê? Porque de alguma forma não, a gente sabe que forma que é. Espiritualmente eles estão cegos. E a visão de todos esses gurus, de todos esses sábios, não passam da vida aqui na terra. E essa sabedoria humana jamais pode ser comparada à sabedoria de Deus que se encontra na palavra de Deus, que sabe muito bem e nos ensina a respeito da nossa vida aqui na terra e o que nós fazemos para herdar a vida eterna. Aleluia, glória a Deus.
E é por isso que eu digo, funciona. Inclusive, muitas coisas que eles usam lá fora é baseado até na palavra de Deus. São ensinamentos como a lei da semeadura. Se você for ver, vai estar cheio de gente ensinando você, fazer o bem, que você vai receber isso em troca. Isso é a palavra de Deus, é lei instituída por Deus, a lei da semeadura. O problema é que eles pensam pequeno e a visão não passa daqui da terra. Aleluia. E nós sabemos que infelizmente, igreja, isso tem acontecido dentro de igrejas. Isso não é novidade, está acontecendo hoje, mas acontecia lá atrás. Por isso que está aqui no livro de Coríntios, está na sua Bíblia. Coisa que aconteceu no 1º século depois de Cristo. Por quê? Porque eles estavam querendo. Imagina uma cidade viciada em sabedoria, em conhecimento humano. Imagina, antes de existir o evangelho, eles já tinham esse vício, eles já tinham essa cultura, conhecimento, sabedoria. E aí quando foi instituída a igreja naquele lugar, infelizmente as pessoas vinham com essa bagagem, com essa cultura, e isso foi adentrando dentro da igreja. E aí Paulo escreveu justamente para combater isso, para ensinar. E é muito profundo o que ele diz, que está profetizado lá em Isaías 29:14, e ele cita aqui: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, a sabedoria deste mundo não se compara com a sabedoria do seu Deus. A inteligência e o conhecimento deste mundo não são nada comparado ao que Deus quer revelar ao seu coração, ao que Deus tem para você, se você mergulhar nessa palavra cheia do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que infelizmente igrejas têm pregado isso. Tem igrejas que as pessoas já estão até acostumadas, vão lá para receber uma palavra de autoajuda. Muitas vezes até nem fala da fé, não fala de Jesus, é tudo conhecimento humano, sabedoria humana. É o que acontecia em Coríntios. E veja que profundo o que o próprio Senhor Jesus falou lá em João, capítulo 5, versículo 37 a 40. João 5, 37 a 40. O próprio Senhor Jesus falando: e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Ele falando com os fariseus e o povo daquela época: vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vejam que interessante o que o Senhor Jesus está falando aqui. E aqui nós sabemos que muitas vezes Jesus ele combate os mestres da lei, ele combate os fariseus, que são sacerdotes que se justificam através da lei, e ele combate, muitas vezes ele vai de frente contra os mestres da lei, que são aqueles peritos, especialistas, que o cara manja, sabe tudo que está escrito na Bíblia, sabe quem escreveu, sabe tudo do contexto e tal. Mas olha o que aconteceu, olha o que Jesus falou: a sua palavra não habita em vocês. E Jesus fala que eles estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Vocês estão entendendo bem o que Deus está falando aqui? As Escrituras, entenda as Escrituras como o livro, como a coisa material. Não tem salvação no livro, mas é a palavra de Deus com o Espírito Santo, que revela a respeito de Jesus Cristo. Aí sim há salvação para todos nós. É aqui que devemos tomar cuidado até com aqueles que são teólogos, estudiosos, que são peritos,
mas se prendem tanto a esse conhecimento. E olha que interessante que Jesus usa duas palavras diferentes. Ele fala, nem a sua palavra habita em vocês, e vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. As Escrituras é a palavra graphe, no grego, que quer dizer justamente o grafismo, a escritura, o material, o documento escrito. Mas a palavra é o logos, a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus. É isso que tem que habitar dentro do meu coração e do seu coração. É aí que está a salvação das nossas vidas. E é o que Jesus fala, vocês têm que estudar, mas vocês têm que entender que a palavra, as Escrituras, elas testemunham a meu respeito. E ele está dizendo que aqueles homens, eles não estavam acreditando em Jesus como sendo o Messias. E aí que vem o perigo desse conhecimento, dessa sabedoria humana, querer entrar dentro das igrejas, querer penetrar nas nossas vidas, e nós temos que repreender, porque o que nós precisamos é o verbo, é a palavra, e Jesus é a palavra de Deus, que é todo o poder. Quando lá na criação, Deus falou que haja luz, era Jesus se manifestando através do Espírito Santo de Deus, para que houvesse a criação do mundo e de tudo que nós conhecemos. O poder está em Jesus, na palavra, e é essa palavra que tem que habitar dentro de nós. Aleluia. O outro perigo que nós temos que tomar cuidado são esses sinais miraculosos que os judeus procuravam naquela época, querendo esse rei que ia destruir o Império Romano. E aí nós temos que tomar cuidado também com aquela busca incessante por curas e milagres, às vezes até por prosperidade financeira, e o foco da vida do crente às vezes fica nessas coisas. E aí nós estamos nos assemelhando com este povo lá de Coríntios, ao qual Paulo está instruindo. Isso é um perigo nas nossas vidas. Essas coisas existem sim. São bênção na nossa vida, claro. Quem não quer receber um milagre, uma cura? Mas sabe qual é o maior milagre da sua vida, meu irmão? É a salvação da sua alma. Nada pode superar isso na sua vida. Esse é o maior milagre que você já recebeu e que jamais você receberá. E eu digo isso porque a própria palavra de Deus, Jesus fala em Mateus 25, que infelizmente até falsos profetas vão operar curas e milagres e sinais, para, se possível, enganar a muitos, inclusive os escolhidos. Mas glória a Deus, porque a nossa prioridade não está nessas coisas, mas a nossa prioridade é a salvação das nossas almas. Se você crê, diga um amém aí no seu lugar. Glória a Deus. Essas coisas, se não tomarmos cuidado, elas fazem o quê? Elas vão nos cegar e vão nos fazer projetar um Deus conforme a nossa vontade e não conforme Deus é. Porque Deus ele é cura, Ele é milagre, Ele é poder. Mas em primeiro lugar Ele é um Pai de amor que quer ver você salvo, livre do pecado e do inferno. Os judeus, de tão cego que eles estavam naquele tempo, que eles queriam esse Messias rei, eles estavam projetando esse Deus. E quando eles não viram esse Deus que eles esperavam, eles não entenderam que Jesus era Filho de Deus. Então cuidado na sua vida, para não projetar o Deus errado na sua vida, mas deixe que Deus se revele ao seu coração, através da sua palavra e através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus não é quem você quer que Ele seja, Deus é quem Ele é. Deus é o grande eu sou. Aleluia, aleluia, louvado seja o Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluia. E como nós estamos aqui nesse tempo de jejum, de clamor por avivamento e pelo Espírito Santo de Deus, eu te digo, glória a Deus, porque você está aqui
é confirmação de que o Espírito Santo de Deus já está na sua vida, atuando no seu coração. Porque como a palavra de Deus diz, tudo isso é loucura para quem não tem o Espírito Santo. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Essa é a loucura de Deus. Eu quero que você, se você puder acompanhar comigo também, no versículo 27, ainda no primeiro capítulo de 1 Coríntios. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa é a loucura que Deus tem para nós. Ele pega aquilo que era insignificante. É por isso que Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu num berço de ouro. Ele nasceu naquele lugar onde os cavalos e os animais se alimentavam. Para ele não tinha lugar em hospedaria. Ele nasceu entre os animais. Filho de carpinteiro, humilde. Aleluia. Para quebrar de uma vez por toda essa sabedoria humana. Aleluia. Reduzir a nada. E ele pegou isso que é insignificante para tornar grande nas nossas vidas, que é a nossa salvação. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. E assim é com você também. Se você está se sentindo insignificante, se você se sente pequeno, glória a Deus, porque o Senhor Jesus falou, bem-aventurados os humildes. Aleluia. Para quê? Para que quem se glorie nele. Aleluia. Nós estamos aqui salvos pela graça. E nós temos o conhecimento que foi por iniciativa dele que nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Então se você é salvo, agradeça a Deus, porque foi o amor dele, através do Senhor Jesus Cristo, que te salvou, que te alcançou, e que você está aqui essa noite. Aleluia. Então glorie-se nele. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Olha que Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Esse é o Evangelho para as nossas vidas. É o poder para a salvação das nossas almas. E isso é loucura. Se nós formos pensar racionalmente, voltando ali no versículo 23, ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Por que é escândalo? Por causa disso, os judeus queriam um rei. Como que para eles o Salvador ia ser aquele crucificado? O que tem de rei nisso, de majestoso, em ver um homem crucificado? Isso se tornou um escândalo para os judeus. Isso é loucura para quem não tem o Espírito Santo. E para os gregos, é loucura para os gentios. Porque para eles, qualquer homem crucificado era o que era um criminoso, que merecia sim a morte devido a tanta coisa ruim que ele fez. De maneira alguma um homem crucificado poderia ter boa fama, poderia ser bom. Aleluia. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e que se tornou essa graça e essa misericórdia em nossas vidas e nos deu esse entendimento para hoje estarmos aqui. Por mais que isso seja loucura para o mundo, nós temos a revelação de Deus em nossas vidas. Aleluia. Oh, glória a Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem faz essa obra. Oh, glória a Deus. É por isso que eu louvo a Deus
pelo que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele tem nos direcionado para buscar mais do Espírito Santo de Deus. O avivamento, que é isso, é o derramar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então creia que em consequência disso que nós estamos fazendo, haverá uma grande colheita de almas, para a glória de Deus. Se você se alegra com isso, vai dar um glória a Deus mais alto. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor Jesus, Ele realizou essa obra, não foi só para nós, é para a gente pregar o Evangelho e alcançar almas perdidas. É por isso que eu estou dizendo para você, você que está aqui essa noite, você que está buscando comigo, você que está em jejum, você que está clamando pelo avivamento, creia que você vai ser canal de bênção para pessoas, mas pela principal bênção na vida dessas pessoas, que é a salvação da alma delas. Aleluia, é através de você que o Espírito Santo de Deus vai fluir neste mundo, por onde você passar, para que seja revelada essa loucura para o mundo, para se tornar a salvação dessas almas. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Veja o que Jesus falou, lá em Lucas 10, 20. Já citei isso aqui, quando seus discípulos voltaram, depois de ter feito a obra, os 72 que Jesus enviou, e eles voltaram alegres, pelo poder de Deus na vida deles, por tudo que eles realizaram. Aí Jesus falou: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia, oh glória a Deus. Aleluia. E parece que nesse momento eu consigo imaginar Jesus falando com eles: alegrem-se, não porque os espíritos estão sujeitos a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Aí nesse momento parece que Jesus ele tem essa revelação do Espírito Santo de Deus, e em sequência diz: naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, bateu parece que caiu a ficha. Eu imagino Jesus assim: glória, aleluia, Pai, oh Pai Celestial. E ele começa a adorar a Deus, e ele declara: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Oh, glória a Deus. E se você tem essa revelação aqui à noite, saiba que foi do agrado do Pai revelar isso para você. Oh, glória a Deus. Aleluia. É uma revelação tremenda, igreja. Muitos sábios, muitos grandes esperavam ver o que esses discípulos viram, esperavam experimentar o que esses discípulos experimentaram, e mais, muitos esperavam ter a experiência que você tem aqui essa noite. Você que está aqui, você é um privilegiado de conhecer a palavra de Deus, de ter acesso a isso que você está tendo acesso. E não somente de ter acesso, mas de ter o Espírito Santo revelando ao seu coração as verdades celestiais para a sua vida. Sinta-se um privilegiado. Quantos na história morreram sem ter essa revelação e vão aguardar pela misericórdia de Deus no julgamento? Quantos grandes pensando que estavam no caminho certo, e ainda hoje muitos grandes que pensam porque estão no poder, porque detêm a riqueza, acham que são donos da verdade. Aleluia. Mas foi do agrado de Deus revelar aos pequeninos. Foi do agrado de Deus revelar isso a você, porque Ele te ama. E você é um privilegiado que conhece o caminho da verdade. Aleluia. Glória a Deus. E em 1 Coríntios 2, versículo 10, nós vemos a sequência disso. Antes, no versículo 9,
1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Começando pela salvação da sua alma e depois por tudo mais que o Senhor planejou para você, aqui no tempo presente e na era futura. Olha que lindo isso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com as palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui essa noite? Aleluia. É por isso que quando você ouve isso, a sua postura tem que ser igual a de Jesus. Exultar no Espírito e começar a louvar a Deus. Pai, eu te louvo. Aleluia. Porque em toda a sua grandeza e toda a sua majestade, foi do seu agrado revelar isso para mim. Um simples pecador, um simples ser humano falho, mas a tua graça me alcançou, que o teu Espírito me revelou. Isso que antes era loucura para mim, se tornou a minha salvação. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. É por isso que eu quero dizer para você, igreja, continue buscando comigo. Quem aqui está fazendo jejum? Levante sua mão. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus pela sua vida. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos receber o Espírito Santo de Deus, e Ele vai trabalhar na minha vida, Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai cada dia mais revelar coisas ocultas para os sábios, mas nós pequeninos, humildes, vamos ter esse entendimento, porque essas coisas são discernidas espiritualmente. E glória a Deus, porque através da sua vida, almas serão alcançadas, porque aquilo que hoje é loucura para o seu colega de trabalho, para o seu familiar, vai se tornar o poder de Deus para a salvação da alma dessas pessoas. Aleluia. E como que vai acontecer isso? Através da sua palavra dita com a unção de Deus, que é o Espírito Santo agindo dentro de você. Isso vai trazer revelação e discernimento para os perdidos. Creia, levante sua mão e receba aí agora, em nome de Jesus, isso na sua vida. Aleluia. Por isso que eu digo, glória a Deus, porque a nossa prioridade não está nos milagres e nas curas. Por quê? Porque essas coisas não salvam as nossas almas, sabia disso? Já recebi cura, já recebi milagre, mas isso não é garantia da minha salvação, isso não é garantia da sua salvação. É por isso que isso não é a nossa prioridade. Oh, glória a Deus. Muitos podem dizer, esse pastor está louco, mas quem diz isso é porque não tem o Espírito Santo que dá o discernimento, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente através do Espírito Santo de Deus.
E você que está aqui é chamado para ter o Espírito Santo e rejeitar essa sabedoria humana que vem tentando poluir a nossa mente e a igreja de Cristo. E você vai rejeitar junto comigo essas coisas. E você vai priorizar aquilo que é eterno. Porque você tem o Espírito Santo que te dá discernimento hoje e sempre na sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. A sabedoria deste mundo também não pode nos salvar. Pode talvez fazer um homem ser o homem mais rico deste mundo, mas ela não pode salvar essa alma. Só uma coisa: a mensagem da cruz pode salvar uma alma. Só a mensagem da cruz pode salvar a sua alma. Nada mais tem o poder de redenção. Apenas o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz. E se você tem o Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. Pensa comigo isso. Para quem não tem o Espírito Santo, isso é loucura. Que? Quer dizer... Não, sério, para pensar comigo. Quer dizer que nós temos uma alma dentro de nós, e essa alma é eterna. E quando a gente morre, essa alma ou vai para o céu ou para o inferno, é isso? E para eu ter a salvação da minha alma, que significa ela ir para o céu, eu preciso ter o entendimento que Jesus Cristo, esse homem que viveu há mais de 2000 anos, ele é filho de Deus, e ele foi enviado por Deus só para morrer na cruz, derramar um sangue, e por causa que ele fez isso, e ele morreu na cruz, e ele ressuscitou, a minha alma é salva? Sim. Aleluia. Porque você tem o Espírito Santo, você entende, isso não é loucura para você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele derramou o Espírito Santo em nossas vidas, e nós hoje temos essa revelação, e isso deixou de ser loucura para nós. É loucura para quem não tem o Espírito Santo, mas para nós é o poder para a salvação das nossas almas. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Isso é só para quem tem fé. Isso é só para quem abre o coração para o Espírito Santo de Deus revelar Jesus em você. Glória a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Quero encerrar lendo o que Jesus falou lá em Lucas 10 também, em sequência daquilo que eu já li. Jesus falou: todas as coisas me foram entregues, lá no versículo 22 de Lucas 10. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Louvado seja o Senhor Jesus. Tenha Jesus Cristo falando isso para você aqui essa noite. Felizes são vocês, porque estão vendo o que vocês estão vendo. Porque muitos quiseram ver e não viram. Muitos quiseram viver isso e ouvir isso e não puderam. Mas vocês que estão aqui hoje, pelo Espírito Santo de Deus, estão ouvindo agora. E vocês já têm essa revelação no seu coração. Aleluia. E aquilo que para o mundo é loucura, para nós é vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero que toda a igreja feche os olhos agora neste momento. Aleluia. Eu creio que o Senhor Jesus está aqui neste lugar, da maneira como Ele disse. Ninguém conhece o Pai, ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar.
E eu creio, eu posso sentir o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. E o Filho, o próprio Jesus aqui neste lugar, querendo revelar ao Pai a mais pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui essa noite, aleluia, que talvez por muito tempo na sua vida você tinha realmente este pensamento: esse negócio de igreja é loucura, esse negócio de igreja não faz sentido algum, esse negócio de que Jesus morreu na cruz para me salvar não faz sentido, isso é loucura. Aleluia. Mas pela graça e misericórdia de Deus, e pela obra do Espírito Santo que está aqui neste lugar, nessa noite, aleluia, isso que era loucura, passa a se tornar salvação, passa a se tornar vida eterna para você. Não foi à toa que você entrou aqui essa noite, aleluia, não foi à toa que você entrou aqui, e não é à toa que você está ouvindo tudo isso. Oh, glória a Deus. Talvez você não está nem entendendo ainda muito bem tudo isso, mas de alguma maneira, através daquilo que o Espírito Santo está fazendo em você, você está deixando de achar isso tudo uma loucura, e está começando a fazer sentido para você esse amor de Deus. E Deus está falando: para de perder tempo na sua vida, aleluia, para de perder tempo na sua vida, e venha viver essa loucura do Evangelho, que é acreditar no poder da salvação de Jesus Cristo e no Espírito Santo revelador para você. Aleluia. Que você possa viver os demais dias da sua vida se entregando para o Senhor Jesus. Aleluia. E pregando esse mesmo Evangelho aos perdidos. Eu quero saber se tem alguém aqui essa noite, aleluia, que quer fazer isso e entregar sua vida a Jesus, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus revelou para você, e essas coisas deixaram de ser loucura para você aqui essa noite. Levante sua mão bem alto se você deseja entregar sua vida a Jesus essa noite. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Se tem mais alguém, levante bem alto a sua mão, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que realiza tudo isso, e Ele tem muito mais para realizar na sua vida. A salvação é apenas a primeira revelação de Deus para você. Aleluia. Deus tem muito para ensinar em todos nós, para as nossas vidas. Tudo aquilo que Ele preparou para nós, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou à mente de algum, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia. A igreja continue orando de olhos fechados.